O sigilo da investigação sobre o que teria sido o uso de um equipamento de espionagem da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Jair Bolsonaro. No relatório, a Polícia Federal diz que a ABIN virou um instrumento de guerra política e cita o ex-presidente e o filho dele, Carlos Bolsonaro, como articuladores da chamada ABIN paralela. A gente vai direto para Brasília conversar com a repórter Gabriela Prado, que viu de perto, desse lado que a Gabriela está, que viu de perto esse relatório e traz os detalhes para a gente. Gabi, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Um relatório com mais de 1000 páginas de uma investigação que foi postergada diversas vezes pela Polícia Federal. Era para ter terminado no ano passado e só foi entregue ao Supremo agora em junho. O ministro Alexandre de Moraes decidiu retirar o sigilo por causa de vazamentos de trechos do relatório. Ao todo, são 36 indiciados, entre autoridades, servidores que fazem parte da ABIN, da Polícia Federal, e que à época estavam cedidos para a Agência Brasileira de Inteligência, além de políticos que faziam parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Márcio já citou, Carlos Bolsonaro é colocado como um mentor dessa estrutura da ABIN paralela, feita para investigar e produzir conteúdos para influenciar eleições e contra adversários políticos. Também tem Alexandre Ramagem, que é apontado como estruturador, era o diretor-geral da ABIN no governo Bolsonaro, e até o atual diretor da ABIN está indiciado por obstrução de justiça. Vamos ver alguns trechos desse extenso relatório. O primeiro que a gente vai ver fala dessa estrutura, de como foi utilizada essa estrutura para influenciar na campanha de 2022. Diz o documento que a estrutura paralela, no caso, utilizou-se dos recursos das agências para atender interesses particulares de ordem política, incluindo ações destinadas a influenciar o resultado das eleições presidenciais de 2022. Nisso está, inclusive, a produção de notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Em um outro trecho, a Polícia Federal, no relatório final, coloca que a estrutura paralela de inteligência, dentre suas tarefas identificadas, era responsável pela realização de ações clandestinas, difusão de desinformação e a blindagem do núcleo político em verdadeira ação de contra-inteligência privada. Essa estrutura paralela, assim, se aproveitou não somente da solução da First Mile, que era uma das ferramentas disponíveis, mas sim de toda a estrutura e recursos disponíveis na agência. O First Mile era um software israelense que foi contratado pela Agência Brasileira de Inteligência, que conseguia rastrear celulares, foi utilizado para rastrear milhares de números de autoridades, inclusive o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, à época do governo Jair Bolsonaro. Em um outro trecho, a gente vê o custo de contratação desse sistema. Está lá. A contratação do sistema nos termos do contrato número 567/2018 se deu ao custo de R$ 5.727.000. Quero voltar também em um trecho que fala sobre o Alexandre Ramagem, que ele tentou legalizar esse monitoramento ilícito, tentando até coagir os servidores da ABIN. Diz esse trecho que a investigação da PF também apontou que o então diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, atuou para tentar legalizar o monitoramento ilícito. Segundo o documento, essa tentativa se deu em razão de ameaças de servidores que se valeram do conhecimento das ações clandestinas para evitar penas de demissão. Por fim, um último trecho fala sobre esse núcleo político que foi feito para montar essa estrutura pela qual Jair Bolsonaro seria o maior beneficiário de acordo com a Polícia Federal. Diz esse trecho do relatório que o alto escalão do governo na época, incluindo potencialmente o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e seu filho, o vereador Carlos Nantes Bolsonaro, foi um núcleo responsável por definir as diretrizes estratégicas da ORCRIM, que é a sigla para organização criminosa, e determinar os alvos das ações clandestinas, opositores, instituições, sistema eleitoral, e se beneficiar politicamente das operações. Era o centro decisório e o principal destinatário das vantagens ilícitas para a manutenção do poder e ataque a adversários. Esse relatório agora deve passar pela Procuradoria-Geral da República, que define se vai
apresentar denúncias e se para todos esses 36 indiciados, depois o Supremo Tribunal Federal analisa se irá receber ou não a denúncia. Volto com você, Márcio.